Tite faz mudanças no time do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro e coloca Lohan no banco. Também teremos a volta de outro grande jogador titular que estava servindo sua seleção e que vai inclusive jogar no jogo de amanhã. Também empresário de Oscar, que já vem sendo cotado no Flamengo faz muito tempo, faz umas 2, 3 temporadas que o Oscar vem sendo cotado no Flamengo, abre o jogo e define o destino. E aí, será que ele cravou o Oscar no Flamengo ou cravou o Oscar fora do Flamengo? Fica no vídeo pra você descobrir o que o empresário do Oscar cravou. Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês as últimas informações do Flamengo aqui nessa noite de terça-feira. Já vai começando o vídeo deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação para dar aquela moral pro canal. Sem mais delongas, vamos para a informação e é o seguinte: a mudança que o Tite fez no time do Flamengo pro jogo de amanhã contra o Galo. O Tite vai colocar o Lohan no banco e vai colocar outro jogador no seu lugar. O time do Flamengo ficará formado da seguinte maneira: Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, a dupla zaga ainda não está confirmada, mas acredito que continue sendo o Fabrício Bruno e também o Davi Luiz. Na lateral esquerda, Ayrton, Beijinho, Lucas, já que infelizmente os uruguaios ainda não voltaram e agora começa a mudança. No meio campo, como volante, nós teremos ou o Alan ou o Léo Ortiz. Exatamente, o Tite prefere improvisar o Léo Ortiz de volante, talvez caso o Alan não venha a jogar, do que colocar o Eric Pulgar. Daí chega o Eric Pulgar e vai jogar como segundo volante. Então, primeiro volante, ou o Alan ou o Léo Ortiz improvisado. Como segundo volante, Eric Pulgar, que voltou recentemente da seleção do Chile. Na verdade, ele chegou ao Rio de Janeiro ontem à noite e se apresentou ao Flamengo, treinou com a equipe normalmente hoje de manhã. Hoje de manhã ele já estava se representando ao Mengão. E nós teremos o Gerson fazendo mais ou menos a posição do Arrascaeta ali no meio campo. Então, o meio campo ficará formado por Alan ou Léo Ortiz, Eric Pulgar e Gerson. Lohan vai ficar no banco, que eu acho que é até bom para ele, já que no último jogo ele acabou sendo vaiado, algo que eu achei sinceramente patético por parte dos torcedores, cobrando do Lohan, um moleque de 17 anos, estão cobrando ele como se ele fosse um jogador experiente, vaiando um moleque de 17 anos. Eu achei patético, ridículo a atitude de alguns torcedores em relação ao Lohan, principalmente essa vaia, mas tudo bem. E daí nós teremos Alan, o Léo Ortiz, Eric Pulgar e Gerson no meio campo. E o ataque padrão. O Bruno Henrique na esquerda, torçamos para que ele faça uma atuação melhor do que a patética e horrível atuação que ele teve contra o Cruzeiro. Luiz Araújo na ponta direita e o Pedro ou o Carlinhos como centroavante. Pode dar uma poupada no Pedro, inclusive o Tite dá essa opção por Carlinhos, já que o Gabigol, a outra opção, centroavante, não está sequer relacionado. Ele está um pouquinho na geladeira ali por conta desse imbróglio entre o Gabigol, o empresário dele, e o Flamengo. Então temos Pedro ou Carlinhos. O time do Flamengo vai ficar dessa seguinte maneira. Vejam aí no quadradinho que eu fiz para vocês. Nesse esqueminha que eu montei para vocês, bem legal, inclusive do GE. Nesse campinho aí que eu vou colocar para vocês nesse exato momento. Então aqui está, galera, esse time tá diferente porque infelizmente aqui nessa parte do GE eles não têm o Eric Pulgar pra você escalar, ó. Tem Alan de la Cruz, Everton Araújo, tem até o Everton Araújo aqui, Igor Jesus, Lohan, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, mas não tem o Eric Pulgar pra você escalar aqui. Então não tem Eric Pulgar, eu deixei em branco, mas é esse o time do Flamengo. O Rossi no gol, o Wesley na direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz na dupla de zaga, o Ayrton, Beijinho, Lucas, o Alan ou o Léo Ortiz. Vou até tirar o Alan aqui. Esse é o time, vou primeiro apresentar esse time aqui. Alan, aqui seria o Eric Pulgar, que não tem, o Gerson fazendo da Arrascaeta, e o ataque, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Não tem segredo nenhum. Daqui vamos tirar o Alan e colocar o Léo Ortiz, que é a segunda opção, né? Caso o Alan não possa jogar. Daí ficaria o mesmo quinteto aqui defensivo, né? Os dois laterais, zagueiro, Gerson, Léo Ortiz no lugar do Alan e o Eric Pulgar.
Essa é basicamente a única dúvida, a única mudança que você pode fazer, né? E aqui você bota o Pulgar. Então, Léo Ortiz ou Alan, Gerson e Eric Pulgar. Basicamente, essa única mudança que vai ocorrer no time do Flamengo, a única dúvida que tem no elenco. E também tem o Pedro ou o Carlinhos, né? Tava até me esquecendo. Acho que aqui não tem o Carlinhos, aqui não tem o Carlinhos aí. Então você pode colocar o Pedro ou o Carlinhos. Basicamente, essas únicas duas mudanças. Ou um centroavante, ou você tira também um volante. Muda o volante, Léo Ortiz ou Alan, ou o centroavante, Pedro ou Carlinhos. É essa as únicas dúvidas que tem pro jogo de amanhã contra o Galo. Também agora mudando de assunto e falando sobre o Oscar, meus amigos. É o seguinte, o empresário do Oscar, agora tá numa onda de empresário, né? Empresário falando, o empresário do Oscar falou sobre a possível chegada dele, vinda dele para o Mengão, agora no meio do ano. E abre aspas pro empresário do Oscar, de acordo com o Vene Casagrande, tá? O empresário dele falou isso pro Vene, de acordo com o próprio Vene. Esquece Oscar e Flamengo no meio do ano. Depois, pode até acontecer. A gente não sabe o futuro, mas no meio do ano, esquece. Então não teremos Oscar no meio do ano aqui, de acordo com o Vene Casagrande, né? E também a situação do Oscar é meio complicada lá, porque ele renovou com o Xangai Port faz não muito tempo. Ele renovou com o Xangai Port em 2019. E é o seguinte, o Xangai Port, a Liga Chinesa, na verdade, recentemente, eles fizeram uma nova lei que estrangeiros não podem receber mais do que 3 milhões de euros por ano. Eles mudaram as regras e adicionou essa cláusula. O jogador estrangeiro não pode ganhar mais de 3 milhões de euros por ano. O Oscar ganha bem mais que isso, ele tem um dos maiores salários do mundo, o Oscar. Tem um dos maiores salários do mundo jogando no futebol chinês. E tendo aprovado essa nova regra, ele conseguiu safar, porque quando ele renovou o contrato, essa regra ainda não estava em vigor, então ele conseguiu escapar dela. Tá recebendo normalmente. O Oscar ganha, aqui tá falando, 24 milhões de euros por ano. Ele renovou com o Xangai Port ganhando isso, 24 milhões de euros anuais. E a nova regra é 3 milhões de euros. Então você bota vezes 8 a menos, tá? O Oscar ganha 8 vezes o teto salarial chinês para jogadores estrangeiros. Então olha só isso, cara. E agora o contrato dele se encerra no final do ano. De acordo com o empresário, ele vai ficar até o final, né? Vai receber esse dinheiro, vai ficar até o final do seu contrato. Daí, quem sabe, talvez, em 2025, o Oscar possa vir para o Flamengo. Mas no meio do ano, Oscar, você pode esquecer. Se for chegar, vai chegar no final do ano para a temporada do ano que vem, para a temporada de 2025, começo da temporada de 25. É essa a única chance do Oscar vir para o Flamengo, de acordo com o próprio empresário, informação cedida pelo Vene Casagrande. Essa é a informação sobre Oscar. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!